Aqui, mas a gente falando então da situação de Bolsonaro, mas muito importante a gente entender o impacto disso tudo nas discussões em torno do tarifaço que está batendo a nossa porta agora efetivamente. A gente então na expectativa para entender como vai ser o dia de amanhã, e o presidente Lula também falou sobre isso hoje. Vamos ouvir. Eu vou ligar para o Trump para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Que não queria falar sobre o assunto, mas obviamente teve que acabar falando, não só porque as medidas começam a valer amanhã, mas porque, segundo ele, ele não queria dar a impressão de que está com medo de falar com o Trump. O presidente disse, então, como a gente acabou de ouvir, que não vai ligar para o presidente norte-americano, primeiro, porque não quer e porque o Trump não estaria aberto para conversar, mas disse que vai convidar para a COP30. A gente vai entender um pouco esse momento em que há essa expectativa de entender como ressoou lá nos Estados Unidos a decisão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, como que isso pode ou não impactar as tarifas que podem entrar amanhã e como que está sendo vista a articulação política do governo no meio disso tudo. E para isso a gente tem o prazer de receber aqui no programa agora o professor Hussein Kalut, que é pesquisador de Harvard, foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência e ajuda a gente a entender um pouco a estratégia do momento. Professor, obrigada pela participação com a gente por aqui hoje. Queria começar a sua análise, então, do momento. Como que está essa tensão agora? Como que pode ou não chegar lá nos Estados Unidos e afetar a discussão do tarifaço, a situação, a temperatura altíssima política aqui do Brasil no momento? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, eu queria dizer que agora a situação me parece estar um pouco mais estável em matéria comercial. Ela não está resolvida, mas está estável. Estável em que sentido? Os Estados Unidos tomaram uma decisão de efetuar uma lista de exceções. Obviamente que essa escolha que eles fizeram, não fizeram de forma negociada com o Brasil, não fizeram para agradar o Brasil, fizeram por entender que isso atende aos interesses comerciais deles, isso atende aos interesses econômicos deles e à plataforma empresarial deles e de seus consumidores. Portanto, eles olharam para suas demandas internas. Obviamente que agora em diante vem provavelmente um processo negociador e desse processo é preciso avaliar quais são as concessões que eles estarão dispostos a fazer. Eles esperam que o Brasil faça concessões. Aí é um longo caminho para se negociar. Por outro lado, existe, digamos, uma tentativa do Brasil testar a flexibilidade tática dos Estados Unidos, assim como o Trump está tentando testar a flexibilidade tática do Brasil. O presidente Lula é muito inteligente num aspecto, ao dizer que ele não vai ligar para o Trump para negociar, porque ele sabe que isso é uma armadilha, que ele pode ligar e o Trump pode lhe pregar uma peça dizendo que não vai negociar. Isso deixaria o presidente Lula num compasso de humilhação. Ou ele pode dizer, qual é a tua proposta? E coloca o presidente Lula numa situação delicada. Então, a estratégia me parece coerente e correta. Eu não vou ligar para negociar com ele, para tratar do aspecto comercial, vou ligar para convidá-lo para a COP. E aí ele coloca o Trump na defensiva. Quer dizer, se o Trump atender a ligação, aí pode-se dizer que há um canal que está sendo estabelecido. Se o Trump não atender a ligação, o ônus fica para o Trump, que não quis atender não quis atender a ligação do presidente da República, que pretendia convidá-lo para a maior conferência climática das Nações Unidas, a maior conferência climática do mundo, para tratar de um problema mundial que afeta todo o sistema internacional, afeta o mundo inteiro, né? E aí não ficaria para o presidente brasileiro
uma situação ruim de não ser atendido, isso não fica para quem não atendeu. Então, a estratégia ela é muito fina, ela é uma camada muito fina e muito bem elaborada nesse aspecto. Obviamente, na hipótese de atender a ligação e atender ao convite, esse aspecto comercial ele pode aparecer como, digamos, um segundo fio condutor, entendeu? E aí a coisa pode eventualmente se desenvolver. Então, o cenário me parece, me parece que é esse, né? E o Trump agora, internacionalmente, ele abre um novo flanco de combate. Quer dizer, o Brasil agora não é mais o raio prioritário, senão a Índia entra como a bola da vez nesse enfrentamento da guerra comercial. As negociações elas vão se acumulando, né, professor? E o senhor destacando que do ponto de vista comercial as coisas estão um pouco mais estabilizadas. Muito se fala que a discussão em si, a negociação em si começa agora com as tarifas entrando em vigor efetivamente. Quais elementos o senhor traz aqui para a gente, para essa constatação de que do fim de semana para cá, né, no fim da semana passada para cá, que se parece estar ganhando mais concretude as discussões? A gente viu o ministro Fernando Haddad falando também das discussões das terras raras, podendo entrar nas negociações. Em que ponto a gente encerra o dia hoje para começar amanhã efetivamente com o tarifaço, a discussão efetiva sobre essa negociação? Eu acho que assim, para você lidar com os Estados Unidos, é preciso entender o que é prioritário e importante para eles. Não adianta você dizer o que é importante para você e o que você quer para você. Então, você tem que pensar sobre aquilo que interessa a eles. O que é importante para eles estrategicamente? Acesso a terras raras, acesso a minerais críticos. É isso que importa. Qual é a menina dos olhos do establishment americano? A base industrial de defesa, o seu complexo militar. Então, você precisa endereçar essas questões. Se você mostrar para eles que você é um ator qualificado, que tem produtos que podem endereçar, atender a esses segmentos, e você está disposto a oferecer um plano negociador de uma oferta concreta a um custo atrativo, daí você tem algo a atraí-los para a mesa. Aí a discussão ela pode ser levada num plano de seriedade maior, né? E eu acho que o Haddad, ele está, digamos, ele é perspicaz, foi perspicaz nesse aspecto ao trazer esses elementos. Porque a base industrial de defesa também depende de minerais críticos, sobretudo, né? Então, e de terras raras, né? Então, eu acho que você precisa endereçar os setores sensíveis digamos, para os interesses estratégicos dos Estados Unidos, para você fazê-los sentar à mesa com seriedade e para que eles possam lhe fazer concessões. Caso contrário, isso não acontece. O quão costurada o tema, por exemplo, de um telefonema, de uma conversa entre o Lula e o Trump, quanto que precisa já estar costurado antes? Porque também não é só o presidente pegar o telefone e ligar, a gente sabe que a gente está esperando essa conversa do Haddad com o Bessent, só que também a gente sabe que não é ligar para fazer um convite para vir para a COP, até porque o Trump não gosta nem da COP, nem de meio ambiente, nem de organização multilateral. Então, que não é sobre isso. O quanto que isso precisa estar azeitado antes e qual que é o momento ideal, na sua avaliação, para esse telefonema ser feito? Depois de algumas rodadas de conversa, depois de um sinal do ministro da Fazenda? Queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Veja bem, bom, eu vou te dizer que minha experiência no governo. Como é que funciona? Quando existe uma relação, digamos, fluida, harmônica, o arranjo para uma ligação, às vezes, requer muito pouco, né? Requer pouco, requer detalhes. Normalmente, enfim, alguém no gabinete do presidente entra em contato com o gabinete do presidente, informando que o presidente gostaria de estabelecer uma conexão para um diálogo, e o assunto é esse. Adianta o assunto, se estabelece um horário e aí se faz a ligação. A depender do nível de
digamos, de proximidade, às vezes a conexão é direta, liga e faz a conexão direta. Então, por exemplo, com a Argentina, no passado, era uma conexão direta, com os países da América do Sul, com Uruguai, Paraguai, era uma conexão direta até um tempo atrás. Se pega aqui no passado, entre, por exemplo, Bill Clinton e Fernando Henrique, era uma ligação direta. Então, depende. Quando você tem uma relação atritada ou uma relação em compasso de congelamento, porque a relação Brasil-Estados Unidos, no nível de chefe de Estado, ela está frozen, ela está congelada, propositalmente pela Casa Branca. Então, aí, esse trabalho é muito complexo, porque sequer tem o contato entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca. Não há uma interlocução que prepare o terreno para essa conexão. Então, o trabalho é muito mais delicado. E é um trabalho que está sendo trabalhado por múltiplas vias, né? Via o vice-presidente com o secretário do Comércio, via o Haddad com o secretário do Tesouro, e aí você tem que avaliar quem o Trump escuta mais. Me parece que o Trump só escuta, ele olha para vários de seus assessores como seus empregados, ele só escuta, me parece, dentro do seu secretariado, um secretário, que é o secretário do Tesouro. Ele olha para ele, digamos, como uma pessoa que reliable. Ele não olha para ele como um empregado. Tá? É importante compreender isso. É um sujeito que vem do mercado financeiro, um sujeito muito bem estruturado, e ele precisa do Bessent. Tá? Ele acha que os outros são dispensáveis, mas ele não acha o Bessent dispensável. Né? Então, é um arranjo um pouco delicado. Né? E o Bessent precisa furar as camadas ideológicas em torno do Trump que querem bloquear essa ligação, que querem bloquear o acesso do presidente Lula ao Trump. Então, é um trabalho muito complexo, porque, vamos colocar assim, o Departamento de Estado não é favorável, o Conselheiro de Segurança Nacional, que é o secretário de Estado, não é favorável, o Chief of Staff não é favorável. Então, é um trabalho muito mais complicado do que se parece. Não é simples. E aí, em termos temáticos, é preciso meio que, para não cair em armadilhas, né, quer dizer, azeitar quais são os temas, quais são as propostas, por isso que tem que haver avanços um pouco mais substancial por parte de quem está negociando, né? Quer dizer, o que vai ser discutido, porque quando os dois se forem se falar, e se vierem a se falar, a coisa precisa estar muito bem refinada. A única coisa que não há como ter controle é sobre o temperamento do Trump. O Trump é um sujeito muito mercurial. Então, e isso pode colocar qualquer acerto que tenha sido, por mais trabalho que possa ter sido feito, pode colocar ainda essa chamada em risco. É a questão o quanto o presidente Lula está disposto a assumir o risco dessa ligação, por mais que ainda haja um acerto, uma negociação prévia para a ligação. Professor, até aproveitando a experiência do senhor no governo, em termos de registro histórico disso tudo que a gente está vendo, muito se fala da atuação e das posições internacionais de Lula, de uma vontade, até um desejo de participar das grandes discussões mundiais como um todo, depois daquela manchete da entrevista do New York Times, dizendo que ninguém estava enfrentando Trump como o presidente Lula. Como que a gente pode fazer uma avaliação de momento agora de como que a gente chega na efetividade direta do tarifaço em termos da atuação do governo, desse protagonismo ou não internacional de Lula? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa visão, por favor. Não, eu acho que, assim, o Brasil tem uma dimensão e um tamanho muito maior que os outros países que o Trump tentou, digamos, pressionar, né? Tentou, vamos colocar assim, para alguns, extorquir.
São países com uma relação de dependência muito grande dos Estados Unidos, países que têm pouca capacidade de resistência em relação aos Estados Unidos. Então, não havia como eles exercerem digamos, uma posição de resistência. O Brasil é um país grande, um país dotado de muitos recursos. É um país que tem alternativas no sistema internacional. E há uma relação de complementariedade muito grande com os Estados Unidos. E há uma relação de interdependência econômica e financeira. Então, os Estados Unidos precisam do Brasil. Essa tese que não precisam não é bem verdade, precisam sim. Senão não teriam feito uma lista de exceção, tá? E tem um superávit considerável com o Brasil, não é desprezar. Ninguém quer renunciar a um superávit de 7 bi, 8 bi ano e crescente de dólares. Se tu pensar quanto isso que gera de emprego lá, é substancial, né? Você pensar em 10 anos, você acumulou um superávit de mais de $1.000 trilhão, né? Então, quer dizer, perdão, em 15 anos de $1.000 trilhão, isso te dá uma capacidade de você de existir. Eu acho que aí entra um pouco da personalidade do presidente e de sua experiência. É importante sublinhar isso, né? Você, por sua experiência, por sua capacidade, ter noção do seu papel histórico, do posicionamento do seu país no mundo e você saber resistir a essa pressão, porque o que o Trump faz é exercer que ele chama maximum pressure, né? Pressão máxima até o deadline. Quando ele percebe que aquele país está disposto a ir até o final, resistindo àquela pressão máxima, aí ele vai pensar de forma mais pragmática. E o que aconteceu? Quer dizer, no último dia, ele pegou e apresentou uma lista de exceções baseado no interesse dele, dando mostras de um recuo, né? E aí, na última semana, quando ele viu o Brasil ali firme em sua posição, os canais de diálogo foram se estabelecendo. O Haddad com o Bessent, o Alckmin com o secretário do Comércio, o Mauro Vieira com o Marco Rubio. Então, isso deve-se muito à forma como se liderou esse processo. Eu acho que, para efeito de registro histórico, eu acho que o presidente Lula, certamente, nesse aspecto, será lembrado como alguém que defendeu de forma verdadeira e tenaz a soberania do país. Entendeu? Isso é inquestionável.